E lá na frente, já capítulo 9, o que a gente precisa saber sobre função afim? A função afim, normalmente a gente vai chamar ela de função polinomial do primeiro grau, né? A gente sabe que é uma função linear e que ela corresponde ao ax mais b, né? Então, esse ax mais b, a gente vai chamar que o a é o coeficiente angular, ou declividade, ou inclinação da reta, e o b é o coeficiente linear. A gente vai entender no gráfico como é que funciona isso aqui, porque que a gente tem esses dois termos. Exemplos aí de função afim que a gente tem. Y igual a 3x mais 5. Aqui o 3 é o coeficiente angular e o 5 é o coeficiente linear. A gente tem aqui... Estão me ouvindo direito, gente? Dá um ok aí. A internet aqui tá meio... Se não estiverem me ouvindo, vocês dão um ok aí no chat, tá bom? Dá um feedback. Vou colocar o chat aqui na tela. Tá. E o 5 é o coeficiente linear. Aqui na segunda função eu tenho menos 4 como coeficiente, então menos 4 a gente já sabe que essa está travando bastante. Se tem alguém entrando na minha conta do Zoom aqui. Pessoal, dá um feedback aí, vocês estão me ouvindo? A imagem está travada? Mas vocês estão me ouvindo, né? Então, o problema de conexão aqui tá... Estão vendo minha tela? Se estiver vendo minha tela, dá um ok, pelo menos que aí... Estão me ouvindo? A tela parou? Dá para ver o slide? Beleza, então vamos com o slide sem minha câmera. Beleza, galera, obrigado. Então, ó, o coeficiente angular, né? A gente tem aqui algumas funções que eu mostrei para vocês. Y é igual a menos 8x. Esse menos 8 é o coeficiente angular, ou seja, indica que a reta aqui ela está decrescente. Tenho aqui a quarta função, que é x menos 5, onde o número que acompanha o x aqui, no caso, é o 1, né? 1 que multiplica x, e essa função é crescente. Como que a gente classifica se a função é crescente ou decrescente? Através do cálculo da tangente, né? Então, a tangente é a variação de y, ou seja, é o meu seno sobre o cosseno. Se o seno é representado pelo eixo y e o cosseno é determinado pelo eixo x, então eu tenho aqui a tangente seria calcular esse dividido por esse. Se eu pegar esse dividido por esse, aquele já me deu um ângulo, no caso. O ângulo de 30 graus, ó, eu tenho como tangente raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o coeficiente angular dessa minha reta. Então, para todo A que for maior que zero, ou seja, para todo coeficiente angular lá na minha função, a função ela vai ser crescente. Beleza? Aí eu tenho o coeficiente angular para funções decrescentes. Como é que funciona o coeficiente angular para funções decrescentes? Eu tenho aqui, ó, um ângulo de 135 graus. Se eu fosse calcular a tangente de 135, seria quanto? Igual a tangente de 45, só que com valor negativo, né? A gente relembrar os conceitos aí. Ou simplesmente eu posso pegar o y e dividir por meu x, né? Na verdade, o y é o delta y sobre o delta x. Por que tem que ser o delta? Porque é a variação, o final menos o inicial. Então, sempre que a gente pegar essa variação, a gente vai ver. Se eu pegasse o final aqui,
0 menos esse valor, isso aqui vai dar negativo. Né? E aí a gente teria nosso coeficiente angular negativo. A gente pode calcular também o coeficiente angular quando a gente tem pontos na reta. Por exemplo, se eu tiver o ponto P, que é o ponto 4 e 5, tá aqui, ó. Esse é o ponto P. E o ponto Q, que é o ponto 7 e 7, tá aqui. Eu teria a divisão desse cara aqui, ó, o 2, que é do 5 até o 7, ó, 7 menos 5, dividido por 3. Por quê? Porque é esse cara aqui, ó, 7 menos 4. Ou seja, a gente está calculando a relação entre dois lados de um triângulo. Então, é isso que se dá o coeficiente de inclinação, ou seja, a tangente é y sobre x. Então, o coeficiente angular seria aqui 2 dividido por 3, 2/3. Então, sempre que a gente quiser calcular, vai ser isso aqui, ó, ΔY sobre ΔX, né? Onde ΔY é a variação em y, ΔX é a variação em x. Como é que a gente faz o esboço do gráfico? Sempre que a gente tiver uma função linear, a gente tem dois pontos principais. E esses dois pontos é a interseção com o eixo y, com a origem y, e a interseção no eixo x. Ou seja, para fazer a interseção com o eixo y, ou seja, eu vou fazer x igual a 0. Quando o meu x igual a 0, ó, A que multiplica 0 dá 0. Então, eu vou achar o ponto que y vai ser igual a b. Então, um dos pontos sempre vai ser 0 e b. No caso, é esse ponto aqui, ó. 0 de x, ó, 0 de x e b de y. O segundo ponto é a interseção com o eixo x, que é quando a gente faz y agora igual a 0. Ou seja, a gente vai achar a raiz da função, ou zero da função. Quando a gente iguala isso a 0, ó, iguala o y a 0, a gente vai passar o b para o lado de cá, subtraindo, né, vai ficar menos b sobre a. Isso aqui a gente viu na matéria de funções quando a gente estava dando introdução. Então, esse aqui é um valor da raiz e é um ponto importante no gráfico. Ó, menos b sobre a é igual a 0. Então, esse ponto aqui é o segundo ponto da minha função. Para eu traçar esse gráfico, para eu esboçar esse gráfico, é só interligar os dois pontos. Então, interligando os dois pontos, eu teria aí a função crescente. A função decrescente, qual a diferença? Para traçar os pontos, nenhuma diferença. A diferença vai ser que a reta vai ser inclinada para baixo. O ponto aqui em x vai ser calculado da mesma maneira e o ponto em y vai ser calculado da mesma maneira, tá bom? A gente tem aí, para fazer o estudo do sinal, é que saber quais são os intervalos em que a função y, né, o f de x, ele é maior que 0, menor que 0 ou igual a 0. Né? Sabendo que a gente tem uma gráfica da função definida nos números reais para os números reais. Isso significa que ó, o domínio são os reais, dando como imagem os reais. Então, olha só. Se eu tiver uma função aqui crescente, eu sei, ó, aqui não é o eixo x, eu sei que daqui para cima é positivo. Então, ó, daqui, desse ponto aqui para cá, ou seja, desses valores de x para cá, o meu y vai ser maior que 0. Quando o meu x for maior que menos b sobre a, né, que é a minha raiz. Daqui para cá, o meu y ele vai ser menor que 0. Como o meu y é menor que 0, eu sei que meu x vai ser menor que menos b sobre a. Por que menor? Porque meu x tem que estar antes disso aqui. Se isso aqui é uma reta real, para cá é negativo, menor que esse valor, né? E para cá é positivo, maior que esse valor. Né? E a mesma coisa acontece quando a gente tem essa função negativa. Olha só, quando a gente tem essa função negativa, a função está decrescente. Só que o positivo está aqui. Como assim, Juan? O positivo para y. Tá vendo que ela não está acima desse eixo aqui? Ó? Quando ela está acima desse eixo, o y vai ser maior
que zero quando os valores de x forem menores que esse ponto aqui, ó. Quando ele estiver antes desse ponto. Menor que menos b sobre a. E mesma coisa acontece do lado de cá, ó. O meu y vai ser menor que zero, quando o meu x for maior que esse ponto aqui, que é o menos b sobre a. Beleza? Aí eu passo aí resoluções de inequações para vocês. O que seriam resoluções de inequações? As resoluções de inequações é quando a gente tem um sinal de desigualdade, né? E esse sinal de desigualdade, ele vai me dar, se 3x menos 7 tem que ser maior que zero, eu posso passar o 7, né, pelo lado de cá com o sinal contrário, vai ficar 3x tem que ser maior que 7, passo 3 dividindo, então o meu x tem que ser maior que 7 terços. Então, para isso aqui ser maior que zero, o meu x tem que ser maior que 7 terços. Então, conjunto solução, x pertence aos reais, tal que x maior que 7 terços. Esse é o conjunto de solução da minha equação. Inequação, né? E se eu tiver assim, o que eu faço? Eu posso passar esse termo para cá multiplicando, ficaria com x menos 4, seria menor ou igual a 6x menos 15. Passo esse termo para cá, o 6 subtraindo, fica menos 5x. Passo 4 para cá, somando, fica menos 11. Multiplicando os dois termos por menos 1, eu lembro o que acontece com o meu sinal? Né? Olha, vai ficar 5x é maior ou igual a 11. Meu sinal também inverteu. Ó. Se meu 5x é maior ou igual a 11, meu x vai ser maior ou igual a 11 quintos. Então, essa seria a solução. Então, o truque para lembrar aqui é caso eu tenha um negativo no x aqui, eu tenho que multiplicar por menos 1 e esse sinal aqui ele é invertido. Né? Se era menor igual, passou a ser maior igual. Então, olha só. Encontrar a expressão matemática e fazer um esboço do grafo da função afim que contém os pontos a, que é igual a 1, 7, e b, que é menos 3 e menos 1. Então, para fazer o esboço dessa função, eu poderia primeiro já realizar um sistema. Como assim um sistema? Se eu lembrar que o sistema é formado, minha equação da reta é y, que é igual a x mais b, eu tenho dois pontos importantes aí. O primeiro ponto, para o ponto A, eu teria o seguinte, y aqui é o valor de 7, tá vendo? Então, y, 7, é igual a, você não sabe quem é, x, que é 1, ó, o para-ordenado x, y, a vezes 1, mais b. B você também não sabe quem é. Essa é a sua função. Essa é a sua equação. A segunda equação seria o quê? B é igual a menos 1, que é o valor de y do ponto B, certo? Menos 1, que é igual a, que multiplica x, então x é menos 3, fica menos 3a mais b. Você não sabe quem é b. Então, a gente tem esse sistema aqui. A gente tem o sistema 7 é igual a mais b, e menos 1 é igual a 3a menos b. Para resolver esse sistema, eu posso multiplicar essa de baixo aqui por menos 1 e fazer a conta. Então, se eu multiplicar essa de baixo por menos 1, ficaria com a seguinte expressão. Ficaria 1 é igual a 3a, positivo, menos b. E se eu somasse essas duas expressões, somando as duas, eu ficaria com 8 é igual a 4a e b zero. Então, eu tenho que o meu a seria igual a 2. Se meu a é igual a 2,
jogo nessa primeira equação aqui, ó. Então, meu B vai ser igual a 5. Então, achei quem é o meu A e quem é meu B. O que eu posso fazer? Eu posso achar qual é a minha expressão y agora. Então, y vai ser a função A, que é 2x, mais 5. Vou colocar aqui essa expressão. Pera. A igual a 2x mais 5. Beleza. Então, se eu já achei minha expressão, y igual a 2x mais 5, eu posso fazer meu gráfico. Fazendo meu gráfico eixo x, eixo y, eu colocaria aqui, primeiro ponto, né? Quando x é 0. Se meu x é 0, ó, vai ficar só meu y, que é 5. Então, posso marcar esse ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Seria aqui. Beleza. Aqui é meu ponto y. Aí eu preciso achar o meu segundo ponto, que seria a raiz, quando o meu y é 0. Se meu y é 0, ó, 0 é igual a 2x mais 5. Então, eu posso passar a conta para o lado de lá. Perguntaram se A não é menos 2. Espera aí, gente. Vamos refazer. Ver a conta aqui, ó. Se eu somei aí, o meu A fica 2 mesmo. Por que o meu A fica 2? Olha só, eu multipliquei essa equação aqui, ó. Deixa eu desenhar. Eu multipliquei essa equação aqui, ó. Essa aqui por menos 1 ficou assim. Aí depois que eu multipliquei por menos 1 e ficou assim, eu somei as duas. 7 mais 1, 8. A mais 3A, 4A. B menos B, 0. Então ficou 8 é igual a 4A. Então essa é a função mesmo, tá bom? Continuando resolvendo aqui, ó. Então eu teria aqui 2x, né? Então caía 2x é igual a menos 5. Resolvendo, o meu x seria igual a menos 5 meios. Então, esse é o valor. Então, posso marcar esse valor 5 meios, é aproximadamente 2,5. Então, vamos colocar o 2,5 aqui no nosso gráfico. Ó. Deixa eu continuar essa reta. Então, 2. Então, 2,5 aqui, mais ou menos. Só para a gente ter uma noção. Vou colocar aqui nossa reta em azul, que seria o gráfico da minha função, passando por esse ponto e por esse ponto. Então, essa seria a minha função e esse seria o meu esboço da minha função. Menos 5 meios é esse valor aqui. Pessoal, se não tiver ok, se tiver alguma coisa com dúvida, me dá um feedback aí, beleza? Se tiver algum comentário, alguma correção na questão, vocês podem falar, fique à vontade. Então, essa seria o esboço da minha função e essa seria a minha função. Y é igual a 2x mais 5. Né? Olha aqui. Esse seria e esse seria o gráfico. Tá bom? Questão 2. Ele fala assim, ó, o custo C de produção de X litros de certa substância é dado por uma função afim, com X maior que 0, cujo gráfico está representado a seguir. Nessas condições, quantos litros devem ser produzidos de modo que o custo da produção seja igual a 580? A gente tem várias maneiras de analisar essa expressão aqui. Eu gosto de fazer da maneira mais simples, que é pegar aqui, ó.
De 400 para 520, variou quantas unidades? Né? Aí eu posso pegar, além disso, de 400 para 520, ela variou de 0 para 8. Então, ela variou aqui em litros 8. E aqui ela variou 120, certo? Então, se eu pegar 120 dividido por 8, 120. Deixa eu apagar isso aqui e fazer bonitinho. Então, se eu quiser fazer aqui essa diferença, vai ser 520 menos 400, né? Essa diferença vai me dar aí 120. Aqui, 8 menos 0 dá igual a 8. Então, eu tenho que o meu A, ele ficou 120 dividido por 8. 120 dividido por 8, eu vou ter, dividido por 2, 60, dividido por 2 de novo, dá 30, dividido por 2, 15, dividido por 2, 3 vezes. Então, significa que o custo varia R$15 a cada litro, certo? Eu quero um custo de quanto? Eu quero um custo aqui em cima de 580. Eu só quero um custo aqui em cima de 580. Para esse custo de 580, quanto que eu vou ter? Quanto que essa função vai decrescer? Quantos litros a mais eu vou ter? Né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma regra de 3, ou seja, de 520 a 580, eu tenho uma variação de quanto? De 60, né? Faço 580 menos 520, eu tenho uma variação de 60. 60, se cada litro é 15, 60 litros são... se cada litro custa 15, R$60, eu vou custar quanto? É só uma regra de 3, né? 15, vamos colocar R$15, tá? Para 1 litro. Assim como R$60 está para X. A gente vai perceber aqui que X vai ser igual a 4 litros. Então, qual é a produção nessas condições? Quantos litros deve ser produzido para que o custo de produção seja 580? Então, o custo de produção deve ser 8, que é o que eu já tenho aqui, mais o 4. 8 mais 4. Então, quantos litros deverão ser produzidos? 12 litros aí deverão ser produzidos. Gente, tá claro até aqui? Tá tudo ok? Então, entendendo essa interpretação do gráfico, como a gente vai analisar esses gráficos, que é muito importante essa parte. Vai me dando feedback aí, senão vou continuar. Se não tá tendo dúvida. Tranquilo? Então, beleza. Então, tem aí a resolução aí nos slides. E eu queria de vocês algumas coisinhas. Primeiro, as sugestões que eu tenho aí de exercício que está aí no nosso formulário que eu passei para vocês. As sugestões são que vocês resolvam aí aprendizagem de 1 a 8 e resolver toda a sessão Enem. Como sempre, as prioridades, né? A gente faz isso aqui para fixar o nosso conteúdo e faz a sessão Enem para a gente ver como isso é cobrado. Só que para entregar, isso aqui é sugestão. Para entregar, vocês vão entregar as questões 3, 4 e 7 da sessão Enem, da página 10 e 12, nesse link aqui, que também está lá na plataforma Bernoulli, né? Lá, vocês vão entregar para mim que data, está lá no formulário, que vai ser na segunda-feira. A gente tem mais 2 questões do outro capítulo que eu vou explicar. Então, as questões também já foram postadas lá, quais atividades que são. Tem o link já do formulário. E também é para entregar. Ainda não expliquei, eu vou explicar, mas eu acredito que vocês dão conta de fazer esse conteúdo aí. Beleza? E para as aulas, a gente vai resolver essas questões aqui
de aprendizagem. Deixa eu só conferir aqui o horário, gente. Agora são 9 horas. Então vamos lá. Então, a gente tem aqui o gráfico da função f de x é igual a x mais b está representado na figura. Então, essa é a figura aqui. Ele pede o valor de a mais b. Nessa função, eu queria deixar um tempinho para vocês resolverem primeiro, para vocês testarem aí as habilidades de vocês, tá bom? Então, vou dar um